Longe da internet, a Carta em Defesa da Democracia tem ganhado cada vez mais apoio, né? O número de assinaturas está crescendo a cada instante, diferentes órgãos, empresas, personalidades, enfim. Mas nas redes, Guto Graça, tem gente contra a Carta, contra a democracia? Bom dia para você, Guto. Bom dia, Barão. Pois é, né? Eu acho que tem umas pessoas que são tão troll que no dia que fizer uma campanha contra o câncer, o cara vai conseguir dizer não, mas eu sou favorável que o câncer tem direito. É muito louco, porque você lê a Carta da Democracia, é até leve, é suave, e ela acaba que tem 8% de crítica. É pouco? Mas num ambiente que ela estava ali com 85% de apoio, esses 8 me chamam a atenção, que eu queria entender o que a pessoa consegue ver crítica naquela carta. Repito, divido aqui aí da opinião com o homem comum, não olhando como cientista político, como nada, como homem comum, eu não consigo entender, quando você lê aquilo, gerar um buzz negativo de 8%. Ok, isso a gente está falando de 12 mil interações, que vinha até num clima relativamente lento, para uma coisa com aquele tamanho e com aquele peso, mas Barão, Carla e ouvintes, repetindo, uma carta com grandes nomes falando em prol da democracia. Vinha num ritmo de divulgação relativamente lento, de puxar a orelha da sociedade que diz que quer se mobilizar e estava lento. De repente, um ataque hacker, 1.500 ataques hackers, e simplesmente a força do hater, a força do hacker, quando você olha o aumento da densidade sobre a Carta da Democracia de ontem para hoje, nesta manhã, você tem 25% de aumento. Ou seja, a gente volta e meia vê muito isso nas redes, como a força de um lado turbina o outro. Então, cada hacker que hackeou a Carta à Democracia, achando que estava fazendo um serviço, achando que ela atacava alguma coisa, entenda, acabou sendo positivo. A carta ganhou muito mais do que um comentário elitista e começa a ganhar sociedade, ganha grupo de WhatsApp, ganha, olha que perigo, estão tentando hackear a democracia. E por aí vai, Barão. É só entender como a força contrária pode acabar ajudando o que a pessoa acha que está combatendo. É mais um exemplo que a gente agora está vendo aqui explicitamente com esse assunto, Barão. Eu achei muito interessante essa analogia do Guto, né, Barão? Um dia lançar uma campanha contra o câncer e vai ter gente dizendo não, o câncer tem o direito de se manifestar. Ô Guto... Carla, teve gente, a gente não pode se esquecer, que falava, não queremos a vacina, temos a cloroquina. Isso está gravado, se você procurar no YouTube, vai lá. E repito, não preciso emitir nenhum comentário sobre o juízo de valor político eleitoral. Se você acha normal alguém ficar pedindo não queremos a vacina, temos a cloroquina, então a gente tem que entender que estas pessoas, sobretudo as que foram salvas e não morreram graças à vacina, continuarão votando. Só para a gente sempre lembrar um pouco disso. Ô Guto, antes de a gente falar do esporte, né, do futebol, porque o pós-quarta é sempre recheado de assunto ligado, né, aos campos e tudo mais. Antes uma surpresa, né, Guto? A gente sabe que a gente tem um ouvinte, que é o Ednilson, sempre escreve para cá. Ele é numismata. Ele trabalha com numismática, ele é colecionador de moedas, né? Ele trabalha com isso e tudo mais, então ele sempre manda mensagem pra gente. Agora, esse tema, esse assunto, ganhou destaque nas redes, né? Acabou sendo uma surpresa para você, Guto? Carla, foi para lá de surpresa. Quando a gente começou a balizar assuntos de economia, o assunto de economia que mais pulou essa semana não foi nem nossa carestia, nem o aumento. O que pulou, que teve maior crescimento, foi a história desse lançamento de uma coleção de moedas comemorativas. O que você teve? Você teve 1.200.000 buscas de uma coisa, o que é isso? Ou seja, eu não imaginava tanto interesse em lançamento de moedas a ponto de você ter tido 4 milhões de interações e algo meio assim espalhado por todo o Brasil. Não era uma coisa concentrada, Rio, São Paulo, Sul, ou seja, foram 4 milhões de interações em todo o Brasil sobre essa moeda comemorativa. Eu acho que talvez tenha sido uma surpresa até mesmo para quem lançou. Repito, eu fiquei para lá de surpreso, não esperava que fôssemos todos tão numismatas
Carla, Barão e ouvintes. Foi surpresa para mim e divido isso aqui com vocês. E ainda não vi a moeda pessoalmente, só na internet. Também. Aí, Ednilson, tamo junto, hein? Numismata, mais uma palavra para te colocar no nosso vocabulário. Guto, e vamos falar agora de futebol. Afinal de contas, quinta-feira é dia após rodada, né? E ontem tivemos em campo disputas da Copa do Brasil entre os jogos, né? Corinthians e Flamengo, ou seja, as duas maiores torcidas do país. E tenho certeza que bombou nas redes, né, Guto? Barão, assim, quando tem Flamengo e Corinthians, os dois não marcaram gol, mas ontem deformaram a rede. Foram mais de 500 mil interações de um lado, 280 mil do outro, ou seja, só se falou disso em termos de futebol. Então, quando você olha e traz o jogo, você traz o quê? Os personagens. Quem foram os personagens que mais, digamos assim, solaram ontem em termos de quantidade e dimensões? Tanto positivo quanto negativo. Mas assim, digamos assim, quem fez o buzz? Os 3 destaques da rodada é Gabigol, Arrascaeta e Fernandinho. Todos tiveram mais de 120 mil, atualizando agora, mais de 120 mil interações iniciais, ou seja, teve gente pra caramba falando deles, ou seja, é uma deformação em termos de jogo, para a gente entender quando tem a presença desses dois times, mas falando dos valores individuais. E, Barão, eu vou fazer um gancho aqui, saindo na metralhadora. Você falou da aposentadoria do Vettel e falou de grandes nomes que vão se aposentando muito cedo. Por outro lado, tem alguns que continuam sendo os melhores, mesmo sendo quase veteranos. Seja o Federer, o Djoko e o Nadal, continuam passando de uma idade, estão aí há mais de 10 anos de alto rendimento. E no futebol, a gente olha o Cristiano Ronaldo e o Messi continuando em altíssimo rendimento, como no começo ou no início de carreira, fazendo mais gols até, chegando perto dos 40. Ou seja, Barão, é tudo muito uma multiplicidade. Ao mesmo tempo que tem aquele que está podendo parar, porque resolveu parar pela cabeça, porque quer parar, porque quer aproveitar a vida, tem aquele que está com um determinismo de chegando aos 40 anos, com uma vontade de fazer e acontecer. O Ronaldo pode fazer mais um gol em mais uma Copa e está fazendo nome em história com quase 40 anos. Ou seja, vai muito de cada um, Barão. Então, e o esporte revela um pouco, repito, a gente falou de nomes de jogadores veteranos, como no tênis, que continuam com altíssimo rendimento. Eu acho que é aquela coisa, a idade passa muito pela condição física, mas pela cabeça e pelo compromisso do que ainda busca, Barão. Desculpa aqui bancar o momento coach, dividir, mas é que quando você falou do Vettel, eu me lembrei, eu falei, tem que falar dos velhinhos em atividade aqui para puxar um pouco a brasa para minha sardinha, agora que estou virando um sênior. Que isso. Agora, o Barão, o Guto falou em esporte, veteranos. Tem um veterano que está no Sport Recife, Wagner Love. Ele deve estrear hoje, né, na Série B do Campeonato Brasileiro. Vai ter Sport e Guarani. Tem 38 anos, o Wagner Love. Tem torcedor que não está tão feliz assim com essa contratação, mas só para registrar aqui, né? É isso aí. O Cristiano Ronaldo está dando sopa no mercado, convenhamos, que é um sênior, como disse o Guto, que muita gente queria ver. Praticamente todo mundo queria ver no seu time, né, Guto? Barão, atire a primeira pedra quem não quiser, pelo amor de Deus. Não dá. Ou seja, exatamente isso, é aquela determinação. Então, quando a gente vê, às vezes, o atleta buscando o rendimento, é algo tão fascinante que a gente esquece aqueles que pararam depois do tempo, quando já poderiam ter parado no auge. Repito, o Cristiano Ronaldo e o Messi, quando a gente olha para o futebol, são caras que já estão com grandes conquistas, grandes contas bancárias, grandes somas de seguidores e continuam com uma determinação, com vontade de fazer alguma coisa. Ou seja, passa muito por cabeça, Barão, Carla, e isso é um pensamento meu e que se revela quando você vê os números deles. É inevitável quando a gente chega a esse tipo de conclusão. Guto Graça, com a gente, acompanhando o que está rolando nas redes e muito mais. Volta na próxima semana. Grande abraço para você, Guto.